Só critica o Bolsa Família quem não entende absolutamente nada de economia. Vocês podem ver, geralmente quem faz essa crítica parte de uma perspectiva moral, do tipo, nós estamos sustentando vagabundos, nós não deveríamos gastar dinheiro com esse pessoal tem que trabalhar e não sei o quê. E além de ser uma coisa moral, também parte de preconceito com o pobre mesmo, porque você pode apostar que o cara que tá reclamando do Bolsa Família, ele não fala um pio dos ricos que vivem de rentismo, que vivem de receber juros de título público da dívida. Então esse cara, ele nem está preocupado com o uso do orçamento. Se ele estivesse, de fato, ele ia perceber que o Bolsa Família é uma das melhores maneiras de se gastar bem o imposto que todos os brasileiros pagam. Porque o Bolsa Família tem um efeito multiplicador que é até muito simples de se compreender. Porque imagine o seguinte cenário: você é um comerciante, dono de uma padaria, e você tem funcionários que trabalham nessa padaria. Você precisa pagar os seus funcionários. Como é que você paga os seus funcionários? Você paga os funcionários com os rendimentos da padaria. E para isso você precisa que a padaria venda pão, leite e manteiga. Quando uma pessoa chega lá para comprar alguma coisa, você não está preocupado com a natureza do dinheiro que ela está utilizando. Você simplesmente vai aceitar o dinheiro, independente da sua origem, e vai vender o pão, o leite e a manteiga, porque você precisa que o caixa seja movimentado para você cumprir com as suas obrigações financeiras depois. Pagar todas as pessoas que trabalham para você, pagar todos os custos do seu negócio e ainda conseguir lucro para você ter o seu próprio dinheiro, ter a sua renda, sustentar a sua família, etc, etc, etc. A gente já sabe que a vida do empreendedor no Brasil, ela é muito difícil. E quando você diz que o Bolsa Família tinha que ser extinto, você está querendo piorar a vida do empreendedor. Se você empreende, ou se você é um empregado que trabalha no setor de serviços, você não entende que quando você critica o Bolsa Família, na verdade, você está fazendo uma coisa que vai contra o seu próprio interesse. Justamente porque a sua crítica ela é moral e, portanto, é uma crítica ignorante, que não se baseia na realidade empírica dos fatos. E qual é a realidade empírica? Numa economia, pensando aqui numa economia local, se existem 5 famílias que recebem um Bolsa Família, significa que agora 5 famílias possuem renda para ir até a sua padaria e comprar o pão, o leite e a manteiga. Ou seja, quando a pessoa recebe lá os R$ 600 dela e ela deixa R$ 100 na sua padaria, esses R$ 100 agora vira um dinheiro para você poder cumprir com as suas obrigações, para que o seu negócio continue sendo rentável, para que ele continue funcionando. Se amanhã o Estado chega, exclui o Bolsa Família e agora essas 5 famílias ficam em vulnerabilidade social, sem renda, vão ser menos 5 famílias que vão lá na tua padaria comprar. Então a receita da sua padaria cai. Então perceba, e o efeito multiplicador na economia acontece porque todos os agentes econômicos dentro do sistema estão interligados. Você depende que as pessoas tenham renda. Por quê? Porque você tem um negócio que vive da demanda. Você só consegue ofertar porque há uma demanda de consumo. Então o Bolsa Família ele serve para você aumentar essa demanda de consumo, fazer com que mais pessoas consigam participar efetivamente da economia como consumidoras. Então o uso do dinheiro público para pagar o Bolsa Família, ele é um dos melhores usos possíveis. Na verdade, a única crítica que deveria ser feita ao Bolsa Família é sobre a quantidade de recurso que é destinado a ele, porque hoje é pouco. O gasto da União com o Bolsa Família não dá 1,5% do PIB direito. 1,5%. Enquanto que o gasto da União com pagamento de dívida pública com juros, dá, 50% do PIB. Tá pagando aí na casa de trilhão anualmente. E você vê os liberais falando mal? Não. Eles só criticam o Bolsa Família, justamente porque partem dessa noção ignorante e preconceituosa de que o Bolsa Família só serve para sustentar vagabundo. Não importa quem são as pessoas que estão recebendo o Bolsa Família. Se elas estão em situação de vulnerabilidade social, elas precisam receber o Bolsa Família para que a economia local de onde elas vivem funcione de maneira eficiente. Porque o cara que recebe o Bolsa Família, ele não vai guardar o dinheiro, ele não vai investir em título, ele não vai aplicar na bolsa. O cara que está recebendo o Bolsa Família, ele vai gastar esse dinheiro na economia local. Ele vai no mercado, ele vai comprar gás, ele vai cortar o cabelo. E o dinheiro vai ir para economia, vai ir para você. Porque você pode não ser o empreendedor, mas você provavelmente é um empregado que trabalha no empreendimento. Então você, funcionário da padaria, precisa que a padaria venda mensalmente para que o seu emprego continue garantido. Porque se a padaria não vender e não tiver lucro,
ela não vai conseguir arcar com as despesas e você vai ser demitido. Então o ideal é que a padaria venda o máximo que puder. Então quanto mais consumidores na economia, melhor. Não faz nenhum sentido ser contra o Bolsa Família. Nenhum. É porque muitas vezes também acontece um problema que é o seguinte: o cara só consegue ver objetividade no uso do dinheiro público de forma eficiente quando é, sei lá, uma obra. Ele vê uma obra, ele vê que a rua dele tá sem buraco e aí ele fala assim: meu dinheiro público foi bem gasto. Por quê? Porque a relação direta entre uma coisa e outra é muito óbvia. Já quando se trata do Bolsa Família, muita gente critica, porque para você entender essa nuance do sistema econômico, vocês percebam, é fácil, só que ela não é óbvia, ela não é evidente num primeiro momento. Você precisa refletir um pouquinho mais para poder interpretar. E aí, como muita gente carece de reflexão, acaba falando um monte de burrice por aí, como defender a extinção do Bolsa Família. Então não seja burro, defenda o Bolsa Família, porque ele é bom para todos nós.